Pois muito bem, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito de um personagem que mexeu muito com a sociedade da sua época e hoje em dia também é motivo de debates. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, e a Guerra de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido nos livros escolares e de pesquisa como Antônio Conselheiro. Um personagem que deixou sua marca na história do Brasil. Antônio Conselheiro se autodenominava. Como ele se autodenominava? O peregrino, entre aspas. Assim ele se autodenominava. Era um homem dotado de liderança, vamos dizer, uma liderança rude. E deu uma religiosidade gritante. Era um homem muito religioso. Antônio Conselheiro nasceu no Ceará, na cidade de Quixeramobim, no dia 13 de março do ano de 1830. Era filho de pais, seu pai chamava, Vicente Mendes Maciel, e sua mãe, Maria Joaquina de Jesus. Seu movimento religioso, organizado por ele, entre aspas, que na realidade ele reuniu um grupo de pessoas. Vamos dizer, organizado por ele, reuniu milhares de pessoas, entre seguidores e devotos, muitos devotos, no arraial de Canudos. Estava à frente da resistência na Guerra de Canudos, que aconteceu aonde essa guerra? Na Bahia, entre os anos de 1896 a 1897. A Guerra de Canudos foi registrada por Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, entre aspas. Quem já leu o livro Os Sertões do Euclides da Cunha? Antônio Conselheiro foi descrito como um fanático religioso que fundou o arraial de Monte Belo. Esse arraial era mais conhecido como Canudos. Antônio Conselheiro e seus seguidores resistiram às incursões do governo republicano através do exército brasileiro. O governo republicano, que no final massacrou todos os seguidores de Antônio Conselheiro. Na incursão final, o exército brasileiro massacrou o arraial de Canudos. E como Antônio Conselheiro foi morto, nós vamos ver isso mais no final desse vídeo. Antônio Conselheiro defendia que os homens deveriam ser livres de qualquer forma de opressão e injustiça, livre de tudo isso, de qualquer forma de opressão e injustiça, principalmente aquelas impostas entre aspas, pelo governo republicano, pelos latifundiários de terra e grandes políticos. De acordo com Antônio Conselheiro, os homens deveriam buscar superar seus problemas de acordo com os valores religiosos cristãos. As palavras de Antônio Conselheiro eram recheadas de fé e justiça. Assim, ele atraiu muitos sertanejos estes que se identificavam com a mensagem proferida por Antônio Conselheiro. Mas como que era Antônio Conselheiro? Vamos aqui fazer uma pequena radiografia, porque daria para fazer vários vídeos, mas vamos fazer uma pequena radiografia do homem, Antônio Conselheiro. Alguns políticos como fanático cristão. Diziam principalmente os seguidores e cronistas da época que Antônio Conselheiro tinha um ar misterioso. Olhos baços, pele desbotada, e andava descalço, sem qualquer sapato nos pés. Uma figura, vamos dizer, degradante. Se é assim que nós podemos dizer. Antônio Conselheiro era dito como um homem santo, entre aspas. Vocês sabiam? Um homem santo e um peregrino.
foi preso no ano de 1876. Mas por que ele foi preso no ano de 1876? Nos sertões da Bahia ele foi preso. Pois existia um boato de que Antônio Conselheiro matou sua mãe e sua esposa. Nossa, matou sua mãe e sua esposa. Era um boato ou era um fato verdadeiro? Muitas pessoas afirmavam que Conselheiro, ou Beato Conselheiro, tinha capacidade de fazer milagres. Testemunhado por muitas pessoas esses milagres. E também ele fazia previsões sobre o fim do mundo. Quando o governo republicano declarou guerra de Canudos, seu objetivo, qual que era o objetivo do governo republicano ao declarar guerra em Canudos? Era acabar com o arraial liderado pelo Beato Antônio Conselheiro. Porque na visão republicana, o arraial de Canudos era considerado um centro de resistência dos adeptos do quê? Da monarquia contra a nascente república. Antônio Conselheiro pregava apenas práticas religiosas tradicionais. Os sertanejos dos sertões ouviam isso atentamente e incorporavam a ele essas práticas religiosas tradicionais. Conselheiro pregava jejuns prolongados, provações, martírios e procissões de penitência através de longas e extenuantes caminhadas dos fiéis. Extenuantes caminhadas. Os inimigos comuns de Antônio Conselheiro eram políticos. Pois quando as pessoas iam fazer parte do arraial de Canudos, tais políticos perdiam seu poder de dominação. Uma dominação que estavam acostumados a impor a um povo, uma população ignorante. E eles dominavam. E os seguidores de Antônio Conselheiro, quem que seriam? Existiam muitos seguidores, mas na sua maioria eram ex-escravos, indígenas sem terras e humildes trabalhadores explorados pelos latifundiários. O governo da nascente república via na divulgação das tendências monarquias um inimigo direto. Para Conselheiro, a república representava, a luta do poder humano contra o poder divino. O Beato considerava o casamento civil um desagregador de costumes, uma intromissão em uma questão de competência da Igreja Católica apenas. Conselheiro pregava uma interpretação do cristianismo, um pouco diferente do cristianismo ortodoxo, onde a própria Igreja Católica denunciava as ideias sobre o cristianismo de Conselheiro. Falava que ele era um herege, uma heresia que ele fala, um desvio de dogmas. A Igreja pensava assim. Além disso, o Conselheiro era contra e criticava a propriedade privada dos meios de produção. Ele não era um comunista, como alguns pensavam, um socialista, um comunista. Ele tinha ideias comunistas. Ele não acreditava no comunismo. Por que surgiu Canudos? Vamos entender por que surgiu Canudos. Mas por quê? Muitos fatores contribuíram para a existência do arraial de Canudos, como a grave crise econômica e social, em que encontrava a região da época. Ela se encontrava-se aquela região. A presença de latifúndios improdutivos, ainda mais agravada pela ocorrência de secas cíclicas, o grande desemprego da população sofrida. Tudo isso fazia surgir Canudos, ou alimentava Canudos. Após a proclamação da República no ano de 1889, Antônio Conselheiro posicionou-se contra a separação do Estado e da Igreja, e também contra o casamento civil. Ele foi contra o casamento civil. Conselheiro. Assim, mediante tantos fatos incontestáveis, a República via em Antônio Conselheiro o inimigo da República, um restaurador da monarquia que eles tanto combatiam. Mas quais as consequências da guerra? Vamos entender o que a guerra produziu. O elevado número de mortos pelo exército brasileiro e o agravamento da pobreza local foram consequências da guerra.
De acordo com estatísticas, o embate entre o exército brasileiro contra os sertanejos maltrapilhos de Canudos desencadearam cerca de 25 mil mortes. A Guerra do Canudos, ou a Guerra de Canudos, terminou no dia 5 de outubro de 1897. Na verdade, Antônio Conselheiro morreu no dia 22 de setembro. Do que ele morreu? De uma severa diarreia. Antônio Conselheiro morreu de uma severa diarreia. Saldo registrado da guerra, que saldo foi? 5 mil soldados, 5 mil militares e 20 mil civis encontrados em Canudos. Entenderam? Espero que vocês gostem desse vídeo. Entendam a história.